Boa noite a vocês que podem nos ouvir, aos irmãos que têm acompanhado o nosso culto dia após dia, enquanto nós estamos em quarentena. Quero então agradecer a você que tem compartilhado o nosso link, a você que tem convidado outras pessoas a assistir o nosso canal. Pedimos sempre que você deixe o like na nossa transmissão. Como eu disse outra vez, essa não é uma vaidade da nossa parte. Essa é uma forma do YouTube indicar o nosso canal a pessoas que procuram conteúdos parecidos com o nosso. Então, se você deixar o seu like, o YouTube vai entender a relevância do nosso canal e vai indicar para outras pessoas. E também você pode, durante a semana, reassistir o nosso culto, tá bom? Durante a semana você pode recorrer novamente à nossa transmissão e acompanhar de novo a pregação da palavra do Senhor, ouvir os louvores. Então você pode ser abençoado aí mesmo na sua casa, tá bom? Quero orar com você, quero iniciar essa parte da mensagem orando, quero pedir que você baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Esse é o momento de nós conversarmos com o nosso Salvador, pedindo a Ele que nos abençoe nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de chegarmos até aqui no prédio que nós separamos para reunir a nossa igreja, e nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem protegido os nossos irmãos, mesmo aqueles que foram acometidos do coronavírus, mas o Senhor preservou a vida de cada um deles. Nós somos gratos, queremos sempre colocar diante do Senhor, ó Deus, aqueles irmãos que trabalham nos hospitais, muitos irmãos aqui que prestam serviços como enfermeiros, e nós pedimos a tua proteção, que o Senhor esteja sobre eles, para que a família deles também sejam protegidas. Pedimos por esse momento da pregação da tua palavra, que é o momento em que nós paramos as nossas atenções para ouvir o que o Senhor tem para nos falar, e nós pedimos que especialmente o Senhor seja conosco, falando aos nossos corações. Abençoa aqueles irmãos que têm andado ansiosos, que têm andado preocupados, seja por qualquer motivo, mas nós pedimos que o Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, preservando os seus empregos e protegendo-os. Esse é o nosso clamor, no nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Existem diversas coisas que nos tornam iguais. Uma delas é a questão do sofrimento. Todos nós estamos suscetíveis ao sofrimento. Todos nós sofreremos mais cedo ou mais tarde, ou já passamos por momentos de sofrimento. A Bíblia Sagrada nos conta como que os homens de Deus enfrentaram o sofrimento. O personagem da Bíblia que nós mais temos detalhes com relação ao seu sofrimento é o personagem que nós conhecemos como Jó. O livro de Jó, que carrega o seu nome, carrega a sua história, ou conta a sua história, é um livro extremamente precioso quando nós queremos aprender a respeito do sofrimento. Não se sabe ao certo, por exemplo, quem escreveu o livro de Jó. Existem muitas sugestões. Alguns acreditam que tenham sido Eliú, um dos amigos de Jó. Outros acreditam que tenha sido Moisés. E outros acreditam que o próprio Jó tenha sido o autor da sua própria história. O que nós sabemos, através da evidência interna do livro, é que Jó tenha vivido no período patriarcal. A história de Jó conta aproximadamente, ou abarca mais ou menos 140 anos da sua própria vida, ou da narração da sua vida. Jó é um poema dramático e conta uma história completamente verdadeira. Não é uma ficção, não é uma história inventada, por mais que Jó tenha sido disposto como um livro poético, na verdade, escrito em forma de poesia, conta uma história verdadeira. E possivelmente a maior parte do livro tenha sido um discurso ou um debate que Jó tenha iniciado, contendo ali os seus amigos como opositores e até mesmo Deus como sendo um daqueles que daria a resposta aos questionamentos de Jó.
Em nenhuma parte da Bíblia ou em nenhuma outra parte da Bíblia nós temos mais informações a respeito do caráter de Satanás. É nele que nós vemos que ele, tendo acesso ao trono de Deus, ele chega então diante do nosso Senhor para falar ou para fazer as suas observações no que diz respeito à vida do servo de Deus, Jó. É nesse livro que nós temos Deus minuciosamente a par do caráter de Jó. E poderíamos dizer que Deus está minuciosamente a par do caráter de qualquer homem de Deus. É nesse livro que Deus rasga elogios com relação à integridade de um homem, algo muito raro em toda a Escritura. O livro de Jó nos conta como que um homem de Deus, um homem servo de Deus, em extremo sofrimento, pôde continuar em integridade diante de Deus. Eu quero meditar com você nessa noite sobre o tema saudosismo versus esperança, transformando o lamento em esperança. Nós queremos ler aqui uma porção da vida de Jó, ou uma porção do discurso de Jó, e eu quero ver com você, ou identificar com você, Jó lamentando sobre alguns aspectos da sua vida. E eu quero, ao final da mensagem, pegar com você esses lamentos que Jó teve, ou esses lamentos que Jó colocou diante de nós, e quero saber como é que nós podemos transformar esses lamentos da parte de Jó em algo para a nossa esperança. E o texto que eu quero meditar com você se encontra em Jó, capítulo 29. Então eu convido você, desde já, a abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 29. Lembre-se, nós estamos num culto, mesmo aí no conforto do seu lar. Abra a sua Bíblia, não se prive do privilégio de abrir a palavra do Senhor e de acompanhar as leituras, as referências que nós leremos. Leia comigo Jó capítulo 29, a partir do versículo 1, diz assim. Jó 29, diz assim a palavra do Senhor. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: como quem dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada, e sobre a minha cabeça, quando eu, guardado pela sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos ao redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca, a voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Quando eu cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era o pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do inimigo, e dos dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, e guardavam silêncio para ouvi-lo.
Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva da primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentando-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Capítulo 29, então, do livro de Jó, eu quero identificar com você dois lamentos da parte de Jó, ou duas formas em que Jó lamenta o seu estado último, a ser comparado com o que agora ele estava passando. E ao final nós veremos como que isso pode ser por nós transformado em esperança. O primeiro lamento que eu posso identificar aqui da parte de Jó com você, o primeiro lamento de Jó repousava sobre a sua sensação de abandono da parte de Deus. Esse era o primeiro lamento que Jó coloca diante de nós. Ele estava sentindo como quem estava abandonado por Deus. E por que eu quero falar nesse tópico apenas como sendo uma sensação e não sendo uma realidade? Jó expressa no verso 2 uma dose de saudosismo quando ele lembra a sua condição anterior, ou como nas próprias palavras aqui de Jó, nos meses passados, e ele passa então a falar sobre como que Deus o protegia, expressando assim, como quem diz que agora Deus não o protegia mais. E é perigoso quando nós queremos medir a realidade e a verdade baseado em nossas sensações. As nossas sensações não querem dizer nada, principalmente sobre as realidades espirituais. E eu não estou dizendo que as suas sensações não sejam nada. Deus nos fez seres capazes de sentir, cheios de sensações. Eu estou apenas dizendo que as nossas sensações não são boas regras de medir a realidade, especialmente as realidades espirituais. A situação na qual Jó se encontra agora é a grande prova de que eu posso sentir algo, mas estar totalmente enganado quanto à realidade dos fatos. Jó está se sentindo como que abandonado por Deus, mas isso porque Jó não sabe do que se passa na totalidade dos fatos. Observe no texto comigo como que Jó usa os verbos especialmente no passado. Versículo 2, Jó diz assim: quem dera como fosse nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Versículo 3, ele diz que a lâmpada de Deus estava sobre a sua cabeça, ele era guiado pela luz de Deus em meio às trevas. Versículo 4, ele diz: como fui nos dias do meu vigor, e quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. E no versículo 5, quando ele diz: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Todas essas expressões mostram que da parte de Jó, ele se sente como alguém que está abandonado por Deus. Ele se sente como alguém que, em meio ao seu sofrimento, em meio à sua dor, em meio à sua dificuldade, ele se sente como alguém de quem Deus está com o rosto virado. Ele se sente como alguém que Deus não cuida mais. E lembre-se, isso é apenas uma sensação. A situação pela qual Jó estava passando pode facilmente ser lida por nós, cristãos. Hoje nós podemos pegar aqui o livro de Jó e começar no capítulo 1 e ver a história de um homem que passou por extremo sofrimento. Mas quando nós chegamos no capítulo 2, ao observar que Deus restaurou tudo na vida de Jó,
e deu até mesmo tudo em dobro a Jó. Nós podemos muito bem ler essa história e não se aperceber da grande dificuldade que Jó passou em toda a sua vida. Vale a pena ressaltar que Jó enfrentou todo o seu sofrimento, toda a sua dor, sem saber do que estava por trás das cortinas da sua vida. Jó está passando por sofrimento, mas ele não sabe o que estava por trás dos seus sofrimentos. Hoje, nós podemos muito bem, à mesa da nossa casa, rodeado dos nossos filhos, ler sobre um homem que no único dia perdeu os seus 10 filhos. Nós podemos, no conforto do nosso lar, saudáveis, ler sobre um homem que perdeu tudo o que tinha, inclusive a sua própria saúde. Mas Jó nunca soube o que se passava. Jó nunca soube de que Deus o estava provando. Jó nunca soube de que quem estava por trás de toda a sua provação ou de todo o seu teste era Satanás, quem estava incitando Deus contra Jó. Nenhuma explicação da parte de Deus Jó sequer ouviu. Ao que tudo indica, Jó morreu sem saber de nada, apenas passando pelo vale do sofrimento, tendo tudo depois restaurado, mas Jó não sabia de nada. Isso torna a história de Jó ainda mais encantadora. Talvez se Deus desse uma explicação, que na verdade aquilo tudo ia passar, de que na verdade tudo iria voltar ao normal e recebendo ainda em dobro, talvez isso daria munição para Satanás, isso daria um álibi a Satanás para dizer, mas também o Senhor explica tudo, mas também o Senhor dá resposta para tudo, assim é fácil te servir. Mas Deus permaneceu em silêncio. Mesmo depois de Jó ter perdido tudo, mesmo depois de Jó ter passado por todo o sofrimento, em capítulo 2, versículo 3, abra comigo, em Jó, capítulo 2, versículo 3, capítulo 1, versículo 13 em diante, é a narração de tudo que Jó perdeu, de tudo o que foi sendo tomado de Jó. Mas observe o que é que diz no capítulo 2, versículo 3. Deus, depois que tudo de Jó havia sido tomado, diz o seguinte, Jó capítulo 2, versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Isso Deus está dizendo depois que Jó perde tudo. Depois que Jó tem tudo roubado de si, Deus continua olhando para Jó e dizendo, esse é um homem íntegro, que teme a Deus e que se desvia do mal. Essa é a resposta de Deus para Satanás, mesmo depois de tudo ter sido tomado de Jó. Deus não dá uma explicação para Jó. Talvez Jó se sentisse mais acalentado diante de uma explicação de que tudo ia passar. Jó teve que amargar todo o seu sofrimento sem saber o que de fato se passava. E eu quero aqui citar o pastor Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada. Ele diz o seguinte, abro aspas, acreditamos, sabe-se lá por qual motivo, que a dor será estancada com o conhecimento das razões específicas. Fecho aspas. Jonas está dizendo que, de alguma forma, o nosso coração é acalentado quando nós temos uma explicação do que está acontecendo. E embora em nossas cabeças nós imaginemos que se soubermos de toda a explicação, nós nos sentiremos aliviados, esse é um grande engano para quem está em meio ao sofrimento. Se você observar no versículo 5 de Jó 29, volte lá para o nosso texto base,
Jó 29, no versículo 5. No versículo 5, Jó diz: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim. Jó, no versículo 5, ele lembra aquilo que mais lhe fazia falta, que eram os seus filhos ao redor da sua mesa. É por demais doloroso perder um filho. A mãe que já provou, o pai que já provou disso, deve saber explicar a dor que se sente. Mas Jó, em um único dia, enterrou os seus 10 filhos. Todos eles foram enterrados em um mesmo dia. No Antigo Oriente, a forma que você contabilizava o quanto que um homem era abençoado por Deus era pela quantidade de filhos que ele tinha. Eis a razão de, na antiguidade, ser tão pavoroso uma mulher ser estéril. Isso não era verdade, mas uma mulher estéril, ela era tida como uma mulher amaldiçoada. Nas culturas poligâmicas, quando uma mulher não conseguia dar filhos ao seu marido, ela era aquela que era desprezada, ela se tornava, na verdade, uma escrava e não uma esposa. Jó era um pai invejável. Ele havia criado os seus filhos em um sistema de visitas e cuidados entre eles mesmos. É isso que nós lemos em Jó capítulo 1, versículo 4. Diz o seguinte: seus filhos iam nas casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam juntos. Jó, inclusive, tinha uma preocupação toda especial com o bem-estar espiritual dos seus filhos. Tanto é que Jó faz o papel de sacerdote para os seus filhos. Em Jó capítulo 1, versículo 5, versículo seguinte, diz: decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Jó se preocupava com o bem-estar espiritual dos seus filhos e ele sacrificava em prol dos seus filhos. Venha comigo para o capítulo 1 de Jó. Capítulo 1 de Jó. No capítulo 1, no versículo 13, como eu já mencionei, é aquela parte em que na história de Jó são contados os seus seguidos sofrimentos ou as notícias sobre o seu sofrimento. Capítulo 1, versículo 13, vão chegando os servos de Jó e contam de toda a sua perca. Observe comigo no versículo 13, diz assim: sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam juntos a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu fiquei para trazer esta nova. E se você continuar lendo a história, são notícias e más notícias que vão se sobrepondo umas às outras. Mas eu quero chamar a sua atenção para o momento exato em que Jó recebe a notícia da morte dos seus filhos. Até então, ao receber a notícia dos seus prejuízos financeiros, Jó não reage de nenhuma forma. Mas quando chega a notícia da morte dos seus filhos, veja como que Jó reage. Versículo 18 do capítulo 1 diz assim: também este falava ainda, quando veio o outro, disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto,
rapou a cabeça e lançou-se em terra e... O que é que diz aí na sua Bíblia? No versículo 20. Jó adorou. Quando chega a pior de todas as notícias que Jó podia receber, ele rasga as suas vestes, rapa a sua cabeça em sinal de tristeza e lamento, lança-se por terra. Era assim que se manifestava a grande tristeza. Mas o que é que Jó faz no versículo 20, no final do versículo 20? Ele adora. E é em meio à dor que Jó produz um dos louvores mais belos de toda a Escritura. Jó diz no versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó fez isso porque só blasfema quem nunca foi um adorador. Um adorador de verdade, ele adora em todas as circunstâncias. Mesmo em meio à dor, ele não consegue não adorar. O lamento em meio ao sofrimento é uma realidade da qual as Escrituras não escondem de nós. Essa coisa moderna de um cristianismo triunfalista é uma coisa só do século 21, não está na Bíblia. Basta uma pesquisa bem rasa para você ver que os servos de Deus tiveram que lidar em um momento ou outro com o sofrimento. Citando mais uma vez aqui o pastor Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada, ele diz o seguinte: a lamentação incomoda muito, machuca o ego, põe em xeque a nossa inteligência e assusta o outro. A lamentação é a exposição das vísceras que inutilmente tentamos esconder. Ela é suja, ela é carregada de dúvidas, de questões perturbadoras. E como somos demasiadamente assépticos, tentamos nos livrar dela. Ele ainda diz, as Escrituras estão repletas de lamentações e de salmos de lamentações. A Bíblia, aliás, tem um livro que se chama Lamentações. E o que isso significa? O que significa que o que não dá para matar e enterrar, melhor dizendo, significa que não dá para matar e enterrar a lamentação de uma vez por todas. Ela sobrevive a todas as nossas artimanhas triunfalistas, assépticas e pseudoteológicas. A lamentação, ela não pode ser ocultada, ela não pode ser encarada por meios triunfalistas, de frases positivistas, em que nós dizemos, eu determino, eu não aceito, ou coisas desse tipo, que são ensinadas nessas igrejas por aí afora. Não é assim que nós vencemos a lamentação. Não é assim que nós enfrentamos a lamentação. Nesse texto, Jó está lamentando o seu primeiro estado em comparação ao que ele está agora. E a lamentação, ela não pode ser confundida com a murmuração. Citando mais uma vez o pastor Jonas Madureira no livro Inteligência Humilhada, ele diz o seguinte: a lamentação é o contrário de uma oração bonitinha, politicamente correta. Ela é feia, melancólica, questionadora e às vezes chega a ser quase petulante. Mas não confunda lamentação com murmuração. Murmuração é uma oração vil, sempre presente na boca do incrédulo e do descrente. É a afirmação de uma fé que se perdeu. Por isso não passa de verborragia agressiva, apóstata e irremediavelmente revoltada contra a soberania de Deus. Lamentação, portanto, é coisa de crente, não de incrédulo, é coisa de gente piedosa, mas também humana e demasiadamente humana. A lamentação
como diz o pastor Jonas Madureira aqui, é algo de crente, é algo para os crentes. Murmurar é coisa de incrédulo, reclamar de Deus é coisa de quem não crê. Mas quando nós cristãos passamos por momentos de sofrimentos, nós lamentamos diante do Senhor, nós colocamos a nossa oração diante do Senhor e nós lamentaremos sempre. Lamentaremos em meio à morte, em meio às dores, mas por sermos crentes, nós devemos sempre falar o que Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, nenhum crente deve pecar e nem atribuir a Deus falta alguma. As nossas lamentações devem ser colocadas diante de Deus e elas não devem ser murmurações, porque murmurar não é coisa de cristão. Lamentação, sim. Lamentação é o momento em que nós nos colocamos diante de Deus e dizemos a Deus sobre a nossa incapacidade de enfrentar a dificuldade. Então, nós vimos até agora a primeira lamentação da parte de Jó. A primeira lamentação repousava sobre a sua sensação de abandono da parte de Deus, mas eu quero agora falar para você sobre um segundo lamento da parte de Jó. O segundo lamento da parte de Jó repousa sobre a perca do prestígio diante dos homens. Essa é a segunda lamentação que Jó faz diante do Senhor. Ele havia perdido o privilégio, ele havia perdido o reconhecimento que vinha da parte dos homens. Versículo 7, se você continuar lendo, nós vamos considerar apenas alguns versículos, mas do versículo 7 em diante, Jó passa a lamentar agora o fato de que antes ele era um homem respeitado, antes ele era um homem de renome diante dos demais homens, mas agora ele é alguém encarado pelos homens como alguém que enfrentou o desfavor de Deus, ou como alguém que estava naquela situação porque Deus antes era com ele, mas agora Deus não é mais com ele. Jó então passa a lamentar que agora os homens olham para ele e abandonam o prestígio que antes tinham para com Jó. Versículos 12 e versículo 13, observe as palavras pobre, versículo 12, pobres, órfãos. Versículo 13 fala dos que estavam a perecer, e no versículo 13 fala das viúvas, como sendo as pessoas que Jó havia socorrido, as pessoas a quem Jó manifestava o seu cuidado. Por todo o Antigo Oriente, a virtude de um homem era medida pela maneira como que ele tratava os mais fracos, os mais vulneráveis da sociedade. Se ele protegia esses mais fracos, ele era tido como um homem respeitado, como um homem nobre. Jó havia feito essas coisas, mas os seus acusadores estavam dizendo que ele não tinha feito. Depois você pode ler o capítulo 22 de Jó e vai perceber que esta é uma das acusações dos amigos de Jó. Estão acusando que Jó abandonou a viúva, que Jó não prestou serviço ao seu semelhante, mas Jó está declarando aqui que não. Versículo 12, ele diz: porque eu livrava os pobres que clamavam, e também as viúvas. Versículo 13 diz: a bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se no coração da viúva. Jó está declarando que sempre que esses grupos precisavam da ajuda de Jó, Jó se punha a ajudar os pobres, os órfãos e as viúvas. Jó sempre socorria esses. E não era justa a acusação de que o sofrimento de Jó agora decorria do fato dele não socorrer os pobres. Versículo 14, Jó diz: eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Jó fala aqui da sua justiça e da sua
equidade. E lembre que, diferentemente de qualquer um de nós, quem enxergou ou declarou as virtudes de Jó foi o próprio Deus. Diferentemente do que nós podemos fazer na tentativa de nos justificar, de nos tornar bons diante dos homens, foi o próprio Deus que enxergou em Jó a sua bondade, o seu caráter. Foi Deus quem disse a Satanás que Jó era um homem íntegro e reto e que se desviava do mal. Capítulo 1, versículo 1, a frase íntegro e reto e temente a Deus e que se desviava do mal é dita pelo autor do livro, mas em capítulo 1, versículo 8, Deus diz isso na cara de Satanás, e no capítulo 2, versículo 3, mesmo depois de Jó ter perdido tudo, Deus continua dizendo que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui, quando Jó fala da sua justiça e da sua equidade, ele não está querendo se promover diante dos seus amigos. Era de fato Jó um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículos 15 e 16, Jó menciona o seu socorro para com os cegos, para com os coxos e para com os necessitados. Do contrário das acusações dos seus amigos, Jó foi além dos padrões da sua época, socorrendo os necessitados, as viúvas, os pobres, como eu já mencionei. No versículo 16, Jó chega a dizer que era como o pai dos necessitados, era como o pai dos pobres. Na parte B do versículo 16 diz, e as causas até mesmo dos desconhecidos, eu as examinava. Versículo 16, Jó declara que até mesmo chegava a brigar, ou no versículo 17, melhor dizendo, Jó chegava a brigar com outros homens para defender a causa dos mais simples, para defender a causa dos mais necessitados. Como diz no versículo 7, Jó era um daqueles juízes da cidade. Ele saía de sua casa, sentava-se à praça e julgava a causa. Era uma espécie de juiz. Tanto era o seu reconhecimento do seu bom procedimento. No versículo 17, Jó então declara do seu esforço, até mesmo físico, para atender o necessitado. E no versículos do 18 até o 20, Jó declara como que era a sua saúde. Jó era um homem que aparentemente gozava de uma saúde que nunca alguém diria que algum dia Jó ficaria doente. Por causa das bênçãos de Deus e da justiça de Jó, Jó esperava que ele tivesse uma vida longa e saudável. No versículo 18, Jó chega a declarar que os seus dias se multiplicariam como as areias encontradas na praia. O seu ninho, a sua casa, seria como um ninho de um animal protegido. Ele fala no final do versículo 20 que a sua honra era renovada como alguém que pega um arco e flecha e atira as suas flechas. Jó declara aqui a sua saúde física, que nunca ninguém imaginaria que Jó chegaria a tal ponto da sua doença. E a doença que acometeu a Jó era de uma causa incomum. Incomum porque em Jó capítulo 2, versículo 7 diz: Satanás feriu Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Sem dúvidas, era uma doença incomum quanto à sua causa, pois o causador era o próprio Satanás, permitido por Deus, mas o causador, diz o texto bíblico, era Satanás. Há registro nos evangelhos, por exemplo, de pelo menos
Posso lembrar aqui especificamente de uma mulher que, possessa de um espírito há 18 anos, andava encurvada e de maneira nenhuma se endireitava. Essa história está lá em Lucas 13, versículo 11. E os evangelhos mostram que os demônios, alguns demônios, causavam certas enfermidades. Isso também não quer dizer que todas as pessoas que estão doentes têm demônio. A gente tem que fazer essa comparação, essa diferenciação. Mas aqui nós temos na história de Jó um caso incomum em que Satanás toca alguém e esta pessoa fica enferma. No caso Jó. E é um caso atípico de uma autorização de Deus para que Satanás tocasse em Jó e ele então ficasse doente. Os irmãos conhecem bem a história de Jó, e no capítulo 2, depois de Satanás ter incitado Deus contra Jó, e mesmo assim Deus dizer que Jó permanecia na sua integridade, no versículo 4 do capítulo 2, Satanás diz o seguinte: pele por pele, e tudo que o homem tem dará por sua vida. Em outras palavras, Satanás está dizendo: tudo que agora foi tomado de Jó foram os seus bens e os seus filhos. Mas toque na saúde de Jó e você vai ver que todo homem vai clamar pela sua vida. Ou como dizia certa música que meu pai escutava, que diz que nas torturas toda carne se trai. Era uma música que eu costumava ouvir meu pai escutando. E Jó está dizendo exatamente isso. Pele por pele, e tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida. Na hora do sofrimento, Satanás está dizendo, na hora do sofrimento na própria carne, você vai ver que Jó vai blasfemar. Satanás está propondo que o sofrimento de Jó era apenas um sofrimento superficial, mas na hora em que a carne de Jó fosse tocada, aí sim Deus o veria blasfemando. Deus então permite com que isso aconteça, com que a carne de Jó seja tocada. E quando nós observamos o livro de Jó, as descrições da doença de Jó é de causar dó. Capítulo 7, versículo 5 de Jó, Jó diz o seguinte: a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta e de novo supura. Capítulo 13, versículo 28 diz: apesar de eu ser como um podre, melhor dizendo, capítulo 13, versículo 28 diz: apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como roupa que é comida de traças. Capítulo 16, versículo 8 diz: testemunha disso é que já me tornaste encarquilhado, e a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa em minha própria cara. Capítulo 19, versículo 17 diz: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e o meu mau cheiro, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Capítulo 30, versículo 17 diz: à noite me verruma os ossos e os desloca, e não cansa o mal que me rói. Versículo 30 de capítulo 30. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Observe que a doença de Jó não era só algo que lhe causava dor, mas era algo que lhe causava vergonha até mesmo. O seu mau cheiro, a sua aparência de magreza, a sua pele sendo comida e os ossos sendo a mostra. A descrição aqui do estado de Jó é de causar pavor a qualquer pessoa. Certamente Jó ficou com a aparência de um monstro
todo em estado de putrefação, feio, a pele engelhada, fedendo. E não é possível nós considerarmos a história de Jó sem observarmos todo o seu sofrimento físico. Imagine isso em uma época em que não havia medicina. Porque se os comentaristas estão certos e Jó viveu na época dos patriarcas, não havia medicina, não havia nem sequer remédio para aliviar a dor de Jó. Não havia sequer um remédio que pudesse ser utilizado para de alguma forma aliviar o sofrimento de Jó. Duas lamentações que Jó faz. Uma, ele se sentia abandonado por Deus, e outra, ele havia perdido todo o prestígio que ele antes desfrutara diante dos homens. Como que eu posso transformar o meu lamento em uma esperança? E a resposta que eu consigo achar, baseado na vida de Jó, é: mantenha-se fiel a Deus. Jó não é um homem que aprende a ser fiel a Deus em meio ao sofrimento. Ele é um homem que é fiel a Deus na bonança, ele é fiel a Deus desfrutando de todas as bênçãos de Deus, e quando ele tem que passar pelo vale da sombra da morte, Jó continua sendo fiel a Deus. Não espere que a enfermidade bata a sua porta para que você seja fiel a Deus. Não espere que Deus pese a mão sobre a sua vida para que você seja fiel a Deus. Não espere que Deus te castigue para que você seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus hoje. Seja um homem e uma mulher reto e íntegro diante de Deus e que se desvia do mal. Mesmo em meio a tantas dores, em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Vá comigo para o capítulo 42. Capítulo 42 de Jó. Já estamos encerrando a nossa parte aqui. Jó 42, me acompanhem. Jó 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. Lembra que eu disse que Jó estava lamentando porque ele estava se sentindo abandonado por Deus? Jó 42, versículo 5 diz assim. Vamos ler do versículo 3 para entendermos melhor. Diz assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Capítulo 29, Jó está se sentindo abandonado por Deus. Quando chega no capítulo 42, Jó está admitindo que ele conhecia Deus só de ouvir, mas agora os seus olhos estavam vendo o Senhor. Lembra que o segundo lamento de Jó era que ele havia perdido o prestígio diante dos homens? Versículo 8, ou versículo 7, melhor dizendo, 42, versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Jó capítulo 9, 29, ele disse, ou lamenta que havia perdido todo o prestígio.
Aqui no capítulo 42, Deus manda com que os amigos de Jó, aqueles que o acusaram, aqueles que o molestaram, que o acusaram de coisas que ele não tinha praticado, e Deus diz: eu só vou aceitar a intercessão, o pedido de perdão por vocês, se for feito da parte de Jó. Jó aqui recupera a sua posição, o seu prestígio, que no capítulo 29 ele estava lamentando, ele agora está recuperando todo esse reconhecimento e intercedendo pelos seus amigos. Irmãos, a maior tragédia que pode nos acontecer nessa vida, talvez seja a morte. Ela existe na nossa vida ou na nossa existência como uma intrusa. A morte não era para existir. Mas lembre que aquilo que de pior pode nos acontecer nessa vida, que é a morte, é aquilo que exatamente nos lançará nos braços do nosso Salvador. A morte, que para nós é um grande tormento, é exatamente aquilo que nos colocará na presença gloriosa de Deus. Conta-se que Martin Lloyd Jones, em 1981, 2 dias antes dele morrer, ele escreveu um bilhete para a sua esposa e para os seus filhos, com a mão trêmula. Ele escreveu o seguinte no bilhete: não orem pedindo que eu seja curado. Não me privem da glória. Que Deus te abençoe e me abençoe.